Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos à correção de estudos orientados 1 da semana 4, que trata sobre os blocos econômicos, né? Eu deixei um resumo com vocês. Basicamente, o que são os blocos econômicos? Eles correspondem à união de países, que aí no caso, olha, não necessariamente sempre da mesma região, tá? Por exemplo, a Aliança do Pacífico, ela é de países que têm como serem banhados pelo Oceano Pacífico. Então, nesse caso, há países da América do Norte, há países da América do Sul. Então, não necessariamente na mesma região, tá? E o que visa os blocos econômicos? Eles vão visar crescimento econômico e social, querendo formar zonas de mercado livre, livre circulação de pessoas, com relação à facilitação, com relação a impostos, com relação a questões aduaneiras, ok? Aí, nesse caso aqui, ó, antes de falar dos blocos, aqui eu, no caso, dei um histórico, né? Essa ideia dos blocos econômicos, ela surgiu principalmente depois do final da Segunda Guerra, tá? E aí vai ser compreendido para dinamizar e integrar economias de seus membros, certo? Aí no caso aqui eu dei alguns exemplos, né? E no caso aqui, eu vou nos tratar os principais, né? O que a gente ouve falar muito aqui da nossa região é o Mercosul. O Mercosul foi criado em 91, é o maior bloco do hemisfério sul. É formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E o que acontece? A Venezuela também entrou nesse bloco. E o Paraguai se encontra, aí o Paraguai se opôs à entrada da Venezuela e o Paraguai por um tempo foi suspenso do Mercosul. A Venezuela está num contexto bastante complicado atualmente politicamente, também tem questões ali que são complexas com relação ao Mercosul, ok? Essa UNSCA está relacionado, ela antes era o NAFTA, a UNSCA, ela veio por ideia do Donald Trump, o último presidente dos Estados Unidos, e ela é relacionada a que países? Estados Unidos, México e Canadá, certo? Aí é um tratado também que envolve meio ambiente, produção de automóveis e as questões econômicas também, né, de livre comércio e impostos. Aí, no caso, a UNSCA, no final da história, ela beneficia mais os Estados Unidos. Por exemplo, se você for pegar esses três países, o mais pobre é o México. Então, o México ele possui uma mão de obra muito barata. Aí, no caso, gerou-se muitos empregos no México, porque os Estados Unidos levaram muitas fábricas para lá, só que economicamente para o México isso não foi interessante, porque a riqueza continuou concentrada nos Estados Unidos. Ainda há questões muito mais complexas que envolvem política internacional, né, entre Estados Unidos e México em relação à imigração e tal. Mas interessante vocês saberem que a UNSCA, então, é relacionada à América do Norte e esses três países. E antigamente era chamado NAFTA, ok? E com relação à União Europeia? A União Europeia também teve origem ali depois da Segunda Guerra Mundial, começou como Comunidade Europeia, certo? E a União Europeia, dentro dos blocos econômicos, é a que abrange mais aquelas questões de livre comércio, livre circulação de pessoas, questões aduaneiras. Ela tem várias, até com relação à moeda, né? O euro, eles têm uma moeda própria. Lembrando que na União Europeia a questão de adotar moeda é facultativa. Alguns países não adotam o euro, certo? Por exemplo, a Dinamarca não adota o euro, ok? Aí nisso, uma questão atual sobre a União Europeia é o Brexit. O Brexit foi, no caso, o Reino Unido que recentemente saiu da
União Europeia. Foi ratificada sua saída em janeiro último, ok? Aí, no caso, os blocos econômicos correspondem a associações regionais com o objetivo, então, só para a gente fixar, facilitar e incentivar o livre comércio entre países, derrubando ou reduzindo barreiras econômicas, a partir de diferentes medidas, com redução de tarifas, impostos ou exigências alfandegárias. Para vocês terem uma ideia, assim, bem a grosso modo, a alfândega, né, de um país para o outro, você não tem que ter um controle do que entra e do que sai. A alfândega serve para isso, certo? Não adianta nada eu querer ir lá nos Estados Unidos comprar 50 iPhones para vender. Não, existem regras de quantidade que eu tenho que declarar, a quantidade limite que eu posso comprar, certo? Isso é relacionado a questões alfandegárias. É possível aumentar a fluidez de capitais, bens e pessoas entre os países membros. São uma resposta dos países ao processo de globalização, mas nem todos os blocos são iguais. Então, que nem eu falei, a União Europeia é a que é a mais abrangente, envolve circulação de pessoas, questões econômicas, né, moeda. A UNSCA, né, só 3 países, um deles se sai melhor que os Estados Unidos, aproveita melhor desse bloco. O Mercosul, existe um programa, no caso está em andamento, não foi totalmente ratificado, de uma parceria do Mercosul com a União Europeia, tá? Mas é coisa ainda para o futuro, se ocorrer, mas há intenção, ok? Vamos lá, vamos às questões, né? O mais importante. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram em 2013 as tarifas aduaneiras de 90% do total dos produtos comercializados em sua fronteira. O acordo descrito no texto, ou seja, a Aliança do Pacífico, tem como objetivo para os países membros: não é livre circulação dos trabalhadores, não é restringir investimento das empresas multinacionais. Isso é o contrário, o que todo país quer é investimento de multinacional. Adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola, nada a ver. Reduzir fiscalização? Não, você ter uma diminuição das tarifas aduaneiras, reduzir fiscalização não. Aí, no caso, então, a Aliança do Pacífico, esses países que não são só da América do Sul, mas também da América do Norte, como o Chile ou o México, eles querem fomentar a competitividade no mercado externo, ok? Existe até uma intenção do Brasil de participar desse Aliança do Pacífico. Me parece piada, né? Mas é fato. Mas foi algo que não foi para frente, tá? Por que é piada? O Brasil é banhado pelo Oceano Pacífico? Né? Então não faz sentido participar. As recentes crises entre o Brasil e a Argentina mostram o esgotamento do modelo mercantilista no Mercosul, afirma o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. A imposição argentina de cotas para produtos brasileiros, como os de linha branca, e a ameaça de adoção de salvaguardas comerciais indicam que o Mercosul foi construído sob bases equivocadas. Segundo o diretor, a noção de que é possível exportar sem limites para um determinado parceiro comercial representa uma mentalidade fenícia, ou seja, uma visão comercial de curto prazo. Em economia, não existe. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. Vamos comprar, vamos comprar. Não, você tem a balança comercial, você tem que ter um equilíbrio ali. Então, assim, quando foi criado o Mercosul, foi muito oba-oba. Nossa, vamos vender muito, vamos comprar muito. E, tipo assim, houve um desequilíbrio ao longo dos anos. Grosso modo, seria isso. Nas últimas décadas, foram adotadas várias medidas que objetivaram por fim às desconfianças mútuas entre Brasil e Argentina. Os conflitos no interior do bloco têm se intensificado como na relação
analisada, caracterizada pela. Aí, no caso, a alternativa certa é essa aqui, ó. Adoção de barreiras por parte da Argentina que intenciona proteger o seu setor industrial. Então, no caso, hoje se fala muito em soberania nacional, aí você pensa em exército, essas coisas, mas não, a soberania também está em produzir, está em proteger a sua indústria, as suas questões econômicas. Então, adota-se medidas que proíbem exportação, por exemplo, certo, de produtos brasileiros. Então, há esse problema entre Brasil e Argentina com relação a Mercosul e com relação, né, consequentemente, a questões econômicas, certo? As outras alternativas estão erradas. E a terceira é a mais fácil dessa série de questões, né? É sobre o NAFTA. O NAFTA tornou-se um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazer parte dele. Então, hoje o NAFTA é a UNSCA, né? Essa questão está até um pouco desatualizada, então seria a UNSCA. E são os 3 países da América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá e México. Vamos aumentar aqui para dar um destaque. E por último, sobre o Brexit. O afastamento do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit, foi aprovado em plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das campanhas relacionadas ao movimento. Foi um negócio muito esquisito nessa época, porque houve um plebiscito da população, né? Porque o Reino Unido é Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales. Não sei se eu esqueci de algum. Aí a Escócia, a população da Escócia votou contra. Foi bem assim, bem estranho, porque não foram divulgados os prós e contras para a população direito. Foi meio que um plebiscito muito mal feito. Então não foi tão escolha popular. Tanto ó, que foi em 2016, foi ser ratificado só em 2020, ou seja, foi colocado em prática, realmente saiu depois de muitos anos. E isso envolve muitas questões para o país, tá? Então, sobre o Brexit, é correto afirmar que é um movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal, defendendo seu lugar, um forte regionalismo ou fechamento de fronteiras nacionais. Se trata de um movimento político do Reino Unido, que afasta a União Europeia para a cooperação internacional mútua de países emergentes. Nada a ver. Acentua a tendência cada vez maior do Reino Unido de expandir suas relações comerciais globais, principalmente ao sair da União Europeia e outros continentes. É o contrário, Brexit é a letra A, tá? Questiona a questão da globalização. Demarca ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico do Reino Unido, que busca se afastar da União Europeia em função do programa governamental sociodemocrata dos países que formam esse bloco, nada a ver. Consolida o projeto da integração da Europa a partir da independência econômica, também nada a ver. Esse tinha que ser letra E, não sei porque a letra A saiu errado. É a letra A, tá? Aqui vamos marcar. Então, o Brexit, ele questiona a questão da globalização, né? A globalização, ela tem o conceito aldeia global. Tudo seria essa integração entre os povos, né? E não só entre os povos e questões econômicas, né? E o Brexit, ele pensa já o contrário disso, que é garantir a sua soberania. Uma questão interessante do Brexit que acaba com a livre circulação de pessoas. Na União Europeia, que é meu sonho, né? Morar em Londres e passar o final de semana em Paris, e você pega um tempo para fazer isso. Não tem passaporte e nada. Você consegue andar de um
de um país para o outro com facilidade. Aí, nisso com o Brexit já questiona isso, essa livre circulação. E também o Brexit está relacionado com a questão da crise humanitária que ocorre atualmente no mundo. Esses países muito pobres da África e até aqueles países lá do Oriente Médio que pensem, não são todos os países do Oriente Médio que têm petróleo, que são ricos, né? Países também que sofreram guerras, como o Iêmen, a própria Síria, eles têm provocado uma crise humanitária muito grave. Muitas pessoas, quem tem condições, querem sair de lá, e um dos principais destinos é a Europa. E no caso, o Reino Unido, ele, com o Brexit, ele quis usar isso para poder diminuir um pouco essa entrada de tanto imigrante, tanta gente precisando de ajuda. É errado se for parar para pensar na questão humanitária? É questionável, melhor, questionável, não errado, né? Porque o país, para receber pessoas, tem que ter condições para isso, certo? Isso é um tema muito interessante para quem vai prestar Enem. Nossa, duas questões, pelo menos, que caem. Para quem gosta de ciências humanas, que tem. Eu particularmente gosto muito. Estudem, sempre sai muita notícia desse assunto, tá bom? Já vou deixar nesse arquivo que eu corrigi, a semana 5, que trata de Revolução Francesa, que é um outro tema também de história que é muito manjado, né? Revolução Francesa, ela marca o início da... Eu não sei se eu estou falando correto, se é da Idade Moderna, mas toda essa ideia que a gente tem de sociedade, ela teve origem ali na Revolução Francesa. E na semana que vem, nós vamos ver sobre ela, né? E é isso aí. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Esses vídeos eu vou começar a ser blogueirinha agora. Curta, compartilhe, assine o canal. Vai que eu viro um Whindersson Nunes da Química. É isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima.